Então, antes de mais, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Estamos nesta conversa aqui a celebrar o primeiro ano do convênio entre o Geoparque Seridó e o aspirante Geoparque Oeste, o que é sempre bom estar numa festa de aniversário. Apesar de que à distância, conseguimos ter connosco o Silas, que nos vem visitar e representar então aqui o Geoparque Mundial da Unesco Seridó. A conversa de hoje, não só para comemorarmos e partilharmos e abrirmos o bolo e cantarmos os parabéns a este primeiro ano, do nosso lado é também importante para, até porque este será o ano da visita técnica, e para nós é importante perceber da vossa parte qual foi a vossa experiência da vossa visita, por um lado, mas depois também perceber ao nível, por exemplo, de projetos, de comunicação, de divulgação, da relação com a comunidade, o que é que mudou desde o momento em que passaram a ser Geoparque Mundial da Unesco. Eu gostava de saber particularmente se começaram a ter mais procura por parte de visitantes, se as comunidades locais começaram a olhar para vocês de outra forma, de forma mais importante, mais com outro valor. Por isso era colher um bocadinho também esta vossa experiência e depois perceber que projetos estão a desenvolver, pretendem desenvolver até ao final do ano ou nos próximos tempos, e passar-vos também depois um bocadinho daquilo que nós temos feito neste último ano. Então, bom dia a todos, né? Sou a Janaína Medeiros, né? Sou a diretora executiva do nosso modelo de gestão aqui do Geoparque Seridó, né? Que é um consórcio. Então, estou junto ao Geoparque Seridó desde quando foi apresentado aqui na nossa região, já vai fazer 13 anos esse ano, né? Nós iniciamos nossos trabalhos no dia 10 de abril de 2010 e, por coincidência, no dia 13 de abril de 2022, a gente recebeu o reconhecimento da Unesco, a chancela. E com 3 meses, já falando assim um pouco, eu vou depois apresentar aqui a minha parte, né, que é sobre a gestão, que isso já mudou, já nos fortaleceu, né, enquanto entidade, já fomos reconhecidos no território brasileiro enquanto entidade, e a importância desse trabalho, né, que a gente vem fazendo, não só a nível nacional, mas principalmente a nível local, que é o meu maior foco, é aqui a comunidade, né, eu estou inserida aqui justamente dentro desses 6 municípios, dentro da comunidade, e trabalho diretamente com eles. Mas eu posso lhe dizer a vocês que esse reconhecimento da Unesco, ele nos traz uma grande responsabilidade, mas também nos dá uma visibilidade internacional, mas principalmente local. Ter tido esse reconhecimento fez com que toda a nossa comunidade, né, lógico que tem ainda aqueles que não conhecem, mas o nosso maior objetivo é chegar a cada um do nosso território aqui para que eles possam entender o que é um geoparque, né? Qual a importância desse geoparque, qual a importância maior de ter um geoparque chancelado aqui no nosso território, né? Interior aí de um estado chamado Rio Grande do Norte, numa região que muitas vezes é tida apenas como pedras e paus secos, né? Então, ter mostrado esse reconhecimento internacional fez com que aflorasse mais ainda aquele sentimento de pertencimento da nossa comunidade, né? A gente sempre diz aqui a todos os visitantes, por onde a gente passa, tenho muito orgulho de pisar nesse chão aqui rachado, né, pelo sol, porque esse chão aqui rachado pelo sol, ele foi reconhecido por uma entidade muito importante. Ter esse reconhecimento internacional, né, assim, a gente ser exemplos em diversos locais por esse trabalho que nós temos com a comunidade, isso é muito importante, nos dá realmente uma emoção, né? E reconhecer e olhar para o nosso lado e ver nossas pedras e paus secos sendo reconhecido aí por todos, né? Desde já agradecer mais uma vez, Miguel, e a toda a equipe do Aspirante Geoparque Oeste, por essa oportunidade. Eu acho que foi o nosso grande feito, né, ainda enquanto aspirante,
foi ter feito esse convênio junto com vocês, né, o qual a gente já está fazendo 1 ano de convênio e tendo a possibilidade de ter um nosso aí, né, um nosso seridoense aí junto com vocês, o Silas, que é nosso geocientista, é nosso coordenador de marketing, de promoção, um cara realmente é geólogo, um cara que tem uma facilidade de tratar com todos os níveis de público, desde as crianças aos gestores. Então, um cara realmente muito bem representado aí junto ao Geoparque Seridó, junto com vocês, e eu tenho certeza que ele vai levar para vocês e vai trazer para a gente muitas ideias e esse compartilhamento de ações. E aí, para eu não ficar só falando, eu vou compartilhar rapidinho a minha tela, para trazer para vocês aqui um pouco, né, que realmente mudou em nosso território a partir da gestão, né? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Pronto, então vou falar especificamente daquilo que mais me compete, né? Que é, além da coordenação do território, essa direção executiva, né? Junto à nossa forma de gestão, que é um consórcio formado pelos 6 municípios do Geoparque Seridó, que é Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba, dos Dantas e Parelhas. Então, sou turismóloga também, mestre em turismo. Essa aqui é a nossa instância de governança, né? Nossa forma de gestão, que é equiparada aí junto a um consórcio, e aliada a esse consórcio nós temos um comitê técnico e um comitê científico, que são diversas pessoas, né? Pesquisadores que pensam aí no desenvolvimento do nosso território. E aí tem um conselho geral, que é formado pelos 6 prefeitos dos nossos municípios, né? Onde o prefeito Odon Júnior é o nosso presidente do consórcio, o prefeito novinho, né, Raimundo Borges de Cerro Corá, é o nosso vice-presidente. Nós temos o Luciano Santos, de Lagoa Nova, que é o nosso secretário administrativo, e o Gilson Dantas, que é de Carnaúba dos Dantas, Fernando Bezerra, o prefeito de Acari, e doutor Tiago Almeida, o prefeito de Parelhas, são os nossos conselheiros fiscais. E aliado a eles, nós temos a direção executiva, né, diretora executiva e secretária executiva desse consórcio, que sou eu. Nós temos também um escritório de assessoria jurídica, nós temos um escritório de assessoria contábil também, nós temos o nosso diretor, coordenador de divulgação e marketing, né, que é o Silas, também nosso geocientista. Essa foto aqui já está desatualizada, mas nós temos também a nossa geocientista, que está aqui com a gente, a Marília também, que é geóloga. Nós temos o nosso coordenador científico, que é o professor Dr. Marcos Nascimento, que gere aí um comitê, né, científico junto a diversas entidades aqui do nosso território. E, aliado a isso, nós estamos passando por mudança em relação a alguns nomes, mas nós temos um comitê técnico, que é gerido por uma pessoa de cada município. Então, o município ele cede esse funcionário para trabalhar tantas horas junto com a gente para fazer acontecer as ações no território. E aí o comitê científico, que é coordenado pelo professor Dr. Marcos Nascimento, junto com o nosso coordenador adjunto, Matheus Lisboa, ele compete aí com 18 representantes, que também está passando por mudança, está sendo atualizada, algumas pessoas vão ser substituídas, outras vão entrar, então a gente está nessas mudanças aqui de ano, mas esse comitê científico é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e o CPRM, eles juntos, né, o Serviço Geológico do Brasil, junto a essas entidades e com a gente do Geoparque Seridó, né, eles pensam aí em ações, projetos, cientificamente, para trabalhar o nosso território. E, a partir disso, nós já vimos a mudança, e aí eu já vou entrar na questão do dia do reconhecimento da chancela. E nesse dia do reconhecimento da chancela, a gente já foi abrindado aí por uma grande ação no nosso território, né? Que era uma proposta de atuação do SEBRAE. O SEBRAE, ele é um nosso parceiro, assim, desde o primeiro dia, foi junto com o SEBRAE que a gente apresentou aqui em 2010
o Geoparque Seridó, e ele é nosso parceiraço mesmo, né? Nosso irmão aí de ações no território. E no dia 13 de abril de 2022, que foi o resultado que saiu a chancela, nós estávamos justamente todos juntos apresentando uma proposta de atuação do SEBRAE para o desenvolvimento do turismo no nosso território. E aí, quando saiu o resultado da chancela, se transformou numa grande comemoração, né, onde a gente tinha diversas representações de gestores, comunidade, terceiro setor, iniciativa privada, pública, e todo mundo ali emocionados, né, comemorando esse reconhecimento desse trabalho já no caso, o ano passado, de 12 anos, né? Esse ano a gente vai fazer 13 anos de trabalho junto ao Geoparque Seridó. E, junto a isso, trazendo também a importância da nossa forma de gestão, né? Um consórcio público intermunicipal, fez com que esse consórcio, atuando diretamente na comunidade, que a gente conseguiu tirar das paredes, como se diz, das salas, e levar para junto da comunidade as nossas ações através de um consórcio público, fez com que ele fosse reconhecido também nacionalmente, essa forma de gestão. Porque muitas vezes essas entidades criadas, elas ficam dentro de suas paredes, trabalhando apenas ali com gestores e não conseguem alcançar a comunidade. O consórcio público intermunicipal Geoparque Seridó tem essa diferença, assim como do Cânions do Sul, né, o consórcio lá também do Geoparque Caminhos Cânions do Sul, onde a gente conseguiu chegar na comunidade. E com isso fez com que a gente reconhecesse, fosse reconhecido, recebesse alguns prêmios, justamente pelo trabalho desses 6 gestores, que foi esse prêmio SEBRAE, Prefeito Empreendedor 2022. Justamente com o projeto Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó, a gente ganhou na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, mostrando esse forte trabalho em rede, em cima do empreendedorismo e em cima dos pilares de um geoparque, fez com que esses 6 prefeitos ganhassem um reconhecimento, fortalecido justamente também pelo reconhecimento do Geoparque Seridó. Hoje, nós termos sido reconhecido como um geoparque mundial da Unesco fez com que a gente fosse fortalecido junto a essas entidades também, né? E ter uma forma de gestão, né? Existir juridicamente, ter um CNPJ, faz com que a gente seja um território organizado e, com isso, tanto o governo como entidades possam realmente inserir ações nesse território por a gente ser hoje uma entidade também. E aí veio um grande presente também do SEBRAE nacional, né, ao qual o SEBRAE, pela primeira vez, esse programa Líder, que é um programa assim, fantástico do SEBRAE Nacional, a nível nacional, ele acontecesse pela primeira vez no Rio Grande do Norte. E qual foi o foco desse programa? Os 6 municípios do Geoparque Seridó. Então, nós iniciamos o Líder Geoparque Seridó. E o que é esse programa Líder? Esse programa Líder selecionou 50 líderes de diversas entidades, setor público, privado, terceiro setor, comunidade, Câmara Legislativa, prefeituras, enfim. Selecionou 50 líderes aqui nos 6 municípios para que, durante um ano, a gente está finalizando esse ano, esse programa Líder, desde o ano passado que a gente começou, exatamente em junho, e julho de 2022, o lançamento foi no dia 28 de agosto, a gente está finalizando agora dia 14 e 15 de dezembro desse ano, e com a finalização e objetivo desse programa, que esses 50 líderes unidos, eles possam identificar e organizar uma agenda de desenvolvimento que vai ser entregada ao Geoparque Seridó, que vai aí para os próximos 10 anos. Então, essa agenda se torna importantíssima porque é pensada pelo nosso povo, pensado pela nossa comunidade, que sempre foi o nosso pilar mais importante do Geoparque Seridó, porque a gente sempre cresceu junto à nossa comunidade. Por isso que hoje, quando as pessoas chegam aqui, e aí eu convido vocês também para estarem aqui no nosso território, para vocês verem de perto isso, quando se fala em Geoparque Seridó, naquelas pessoas que estão junto com a gente, vocês veem o brilho no olhar dessas pessoas e o sentimento de pertencimento e de amor realmente pelo Geoparque Seridó. Então, esses 50 líderes estão pensando como como uma ação junto ao Geoparque Seridó vai impactar essas pessoas formadas por dessas diversas entidades. Então, a gente está aí ansioso por esse trabalho
que eu tenho certeza que vai ser magnífico, e a gente vai ter essa agenda de desenvolvimento para que a gente possa aí pensar nos próximos 10 anos junto ao Geoparque Seridó. E aí, com isso também, com essa organização, que muitas vezes ficava sem conseguir. Como é que a gente vai investir, né, o governo, como é que a gente vai investir no território se a gente não tem como direcionar isso, porque não se existe, né, juridicamente essa organização. E aí foi justamente com essa organização que a gente já vinha tendo esse investimento por parte do governo, mas que efetivou muito mais com a chancela da Unesco, com a criação do consórcio. E aí a gente foi brindado aí com um presentaço mesmo do governo do estado, do Rio Grande do Norte, que vocês tiveram aí o prazer de estar com a nossa governadora Fátima, que é assim uma mulher fantástica, assim, mostra a força, o empoderamento feminino, e uma mulher assim voltada realmente a desenvolver o seu estado. E desde quando ela era senadora, ela abraçou o Geoparque Seridó e já está no seu segundo governo, né? E hoje com essas ações mais efetivas ainda ao Geoparque Seridó, tendo o Geoparque Seridó como a cerejinha do bolo para a tão famosa interiorização do turismo aqui no estado do Rio Grande do Norte. E ela teve aí nessa feira magnífica, né, onde ela propôs diversas ações para fortalecer tanto os geoparques portugueses juntamente com os geoparques brasileiros. Então, a gente foi brindado por esse presente, né, um projeto de sinalização turística do Geoparque Seridó, que está sendo elaborado pela equipe B, está para finalizar, entregar aí ao governo do estado. Assim, está magnífico. A gente recebeu a equipe da equipe B, da empresa equipe B, onde eles vieram beber literalmente na fonte do território. Porque para propor qualquer trabalho junto ao Geoparque Seridó, você tem que entender como é o nosso território. E aí eles vieram, passaram aí 8 dias sendo acompanhados pela nossa geocientista Marília, onde eles foram em quase todos os geossítios, foram nos 6 municípios, em comunidades, e entenderam realmente como é feito o Geoparque Seridó. E aí eles estão propondo aí um projeto assim magnífico, que já a gente vai ver isso aí instalado. Isso fez com que o governo do estado, numa reunião aqui em dezembro do ano passado, junto aos prefeitos, diversas representações, afirmasse, né, compromisso que iria investir R$1.400.000 nesse ano de 2023 junto ao território do Geoparque Seridó. E qual é esse investimento? Para tirar do papel, literalmente, esse projeto de sinalização, onde nós vamos ter sinalização em todo o território do Geoparque Seridó, nas praças, em todos os geossítios, nas BRs, quando estiverem chegando aqui no nosso território, uma sinalização realmente equiparada com o que é um geoparque. E aí, nós também hoje fazemos, a gente já tinha sido convidada, até enquanto aspirante, mas a gente não poderia usar a logo, enfim, desse projeto aí magnífico, que eu acompanho já há muito tempo, o GeoFood, sou fãzaça mesmo, e eu sempre pensei, quando a gente virar um Geoparque Mundial da Unesco, vamos buscar o GeoFood para se integrar a esse programa. E hoje a gente faz parte, né, com essa chancela da Unesco, a gente faz parte aí desse programa, e esse ano a gente está justamente com uma agenda de desenvolvimento, né, de ações e programas e projetos, pensando como trazer o GeoFood para o nosso território, junto à nossa comunidade. Então, a gente está com consultores já que vão entrar em campo para buscar essa questão desse fortalecimento. Afinal, nossa gastronomia ela é fantástica aqui no nosso território, e já essa gastronomia vai chegar em cores, sabores e cheiros, como se diz, para todo mundo aí dentro desse programa fantástico que é o GeoFood. Com isso, nós também tivemos, com esse trabalho, né, desse consórcio, né, e aí traz esse reconhecimento também, foi um pouco antes da chancela, mas é importante porque é um reconhecimento, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto aqui à Faculdade
de Engenharia, Letras e Ciências aqui do território do Geoparque Seridó de Currais Novos, que prestaram entregaram um certificado de reconhecimento, né, prestando homenagem ao consórcio público intermunicipal em função da importante contribuição no fortalecimento da FELX em seu primeiro ano de funcionamento. Então, a gente já tem esse trabalho junto ao FRN FELX. Esse ano a gente está muito mais fortalecido com isso, e aí a Marília vai trazer um pouco do que vai acontecer nesse território do Geoparque Seridó a partir desses programas, né, desses projetos, aí, desses editais junto ao FRN também. Já finalizando a questão de um pouco do que mudou, né, em relação à gestão, esse reconhecimento fantástico que nós tivemos, e eu posso dizer que muda muito. Em 3 meses de resultado da chancela, a gente já era um outro território, né? Os olhos virados literalmente para o interior do Rio Grande do Norte, para entender por que esse território aqui virou um geoparque, né? Qual a importância desse território, e a gente tem recebido muita gente aqui, um aumento assim, considerável de não apenas turistas, mas o turismo científico também, né? A questão do turismo científico, pedagógico, aumentou muito, né? Todos querem, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Então, as próprias escolas aqui do nosso estado e do nosso território, que muitas vezes saíam para outros locais, estão se voltando agora dentro do próprio estado, né? Dentro do próprio local, fazendo com que as pessoas se apoderem de tudo isso que foi construído para eles. Porque a gente trabalha todos os dias nessas ações e projeto para a nossa comunidade. Então, eles que têm que comer esse bolo aí que já está sendo feito há 12 anos, né? Eles têm que partir esse bolo e comer e pegar essa cerejinha do nosso bolo. Então, o ano passado, a gente firmou, está finalizando esse ano um convênio com a empresa de promoção turística, né, do Rio Grande do Norte, a Improtur, que vocês conheceram a Nayara, conheceram a Betise, toda a equipe também estava aí junto, a governadora, assim, umas meninas fantásticas, a Vivi, a Aninha Costa, nossa secretária de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, e aqui foi o momento no qual a gente se reuniu, né, eu, a Nayara, o Marcos, a Betise e o secretário de Turismo aqui de Currais Novos, na Aruíte, onde a gente pensou, organizou e planejou esse convênio, no qual a Improtur está direcionando R$200 mil para o nosso consórcio, né? A gente finalizou agora os trâmites, daqui a pouco vai entrar esse dinheiro na nossa conta para que a gente possa trabalhar a promoção e o marketing, né, voltado aí ao desenvolvimento do Geoparque Seridó. Então, é um convênio assim, importantíssimo, né? Marca realmente essa história de luta e que nós iniciamos um novo patamar junto à Unesco. Então, se a gente trabalhava em 12 anos, a gente iniciou um novo caminho aí com esse reconhecimento. Então, toda a imprensa aqui, local, internacional, nacional, né, regional, voltada ao Geoparque, a gente teve essa explosão junto a nossos meios de comunicação no Brasil inteiro, no Jornal Nacional, que é tido como o jornal de maior audiência aqui na Globo, a gente saiu também, foi noticiado, né? Então, a gente trouxe essa importância também para o Brasil nesse tema de geoparques, né? Trazendo assim, o que é esse geoparque, né? E a gente vê essa diversidade no nosso território brasileiro, assim, de inúmeros projetos fantásticos, ao qual eu sou fã de todas essas pessoas, e tenho certeza que a cada ano a gente vai ser fortalecido mais e mais por projetos que já vêm há muito tempo transformando os seus territórios baseado no Geoparque. Então, esse convênio com a Improtur vai nos dar a possibilidade de levar mais ainda, não só o Geoparque, mas a equipe do Geoparque participar desses eventos internacionais e a gente chegar junto aí a todos vocês dentro dessa rede fantástica de geoparques mundiais. Aqui eu me despeço, né, colocando que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e a gente sempre fez isso, a gente sempre criou o nosso dia a dia, e isso fez com que, no futuro, depois de 12 anos, a gente recebesse essa chancela da Unesco, esse reconhecimento da nossa comunidade, de todas as pessoas aqui junto que viram realmente que o trabalho no Geoparque é um trabalho sério, que faz mudar realmente a região,
ao qual ele está inserido. Então, aqui nossas redes sociais, né, que o Silas aí bem sabe a importância delas para o nosso fortalecimento e para a conquista da chancela. E aqui fica o meu muito obrigado aí a todos vocês com o convite de cheguem junto, venham conhecer o nosso território, né, Geoparque Seridó, que vocês vão ver não apenas um patrimônio geológico único que nós temos, mas uma comunidade que pegou para si o que é o Geoparque Seridó e faz com que a gente aconteça da melhor forma possível, que é crescer junto aqui, de baixo para cima, junto à nossa comunidade aí, fortalecido pelo nosso patrimônio geológico. Então é isso. Não sei se eu passei o tempo, mas acho que não. Deixa eu botar aqui. Obrigado. Uma grande perspectiva daquilo que estão a fazer e que é sempre uma, pelo menos para mim, é sempre uma inspiração, como era. Eu já tinha tido a oportunidade de dizer isso, que para nós vocês são um exemplo importante desde o início do nosso projeto, não só na comunicação, mas em todo o envolvimento que têm feito com as comunidades e agora quando vemos prémios, percebemos que o reconhecimento extravasa muito mais do que aquilo que são os pequenos locais, mas passa já para uma dimensão regional e nacional, e isso é fruto do trabalho, e por isso muitos parabéns, Janaína, e agora o professor Marcos também está aqui presente já connosco. Muitos parabéns pelo trabalho realizado e estamos ansiosos para que seja possível comemorarmos o segundo aniversário deste convênio aí convosco, para que possamos também fortalecer os nossos laços. Não sei se tem mais alguma apresentação que pretendam fazer, não sei Miguel, se o Silas... eu acho que a Marília ia apresentar um pouco da questão da educação, né, de programas, enfim. Ô, Marília, mas obrigada aí a vocês. Vou espelhar aqui rapidinho minha tela. Não vai demorar, não. Bom dia a todos e todas. Me escutam? Sim. Enquanto Marília está colocando, eu vou só fazer uma intervenção bem rápida. Eu estou aqui, né, com essa possibilidade. Eu quero só agradecer, Miguel, a todos que fazem o Aspirante Geoparque Oeste, por essa oportunidade de estarmos hoje, né, comemorando esse convênio, sabendo que de hoje em diante muito mais ações vão ser realizadas nessa parceria entre o Aspirante Geoparque Oeste e o Geoparque Seridó, e agradecer pela receptividade, pela parceria, e saber que estamos juntos, né, nessa mesma empreitada, e daqui por diante muito mais ações virão. Então, muito obrigado a todos pela atenção e um forte abraço, Miguel. Felicidade aí para você e todos que fazem o Aspirante Geoparque Oeste. E essa equipe aí do Geoparque Seridó que dispensa comentários, né? Parabéns aí, Janaína, Marília, Silas, Matheus e todos que estão presentes. Forte abraço, meu querido. Obrigado, professor Marcos. Um forte abraço também, é sempre bom revê-lo. Obrigado. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, conseguimos. Show. Pronto, bom dia a todos. Meu nome é Marília. Eu sou mestranda do programa de Geologia e Geodinâmica da UFRN, não, Geoparque na cabeça. E geocientista do Geoparque Seridó, e vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns exemplos práticos de ações de geoeducação desenvolvidas no nosso território. Lembrando que esse é um pilar que desde sempre vem sido fortalecido no Geoparque Seridó, mas a gente observa que pós-chancela da Unesco, muitas outras portas, muitas outras oportunidades se abriram para nós. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Uma das coisas que nós já tínhamos feito antes da chancela são os nossos materiais didáticos. Inclusive, eles foram feitos, né, confeccionados pelo Silas, essa parte de arte, de criação de conteúdo. Os mascotes foram desenvolvidos em um projeto de extensão da UFRN, do qual também fiz parte. O nosso aluno Diogo fez cada mascote, né, desenhou cada mascote. Isso favoreceu com que a gente pudesse montar também todo um roteiro ilustrativo de atividades
contando um pouco sobre características do nosso geoparque, desde a cultura, a biodiversidade, a geodiversidade e dentre outros, além de quebra-cabeças temáticos do nosso território. Então, esse foi um grande feito que, para nós, é algo assim, motivo de orgulho, e todos esses materiais são disponibilizados de forma gratuita no nosso site também. Nossa intenção é desenvolver bem mais materiais, outros materiais, muito também com os novos apoios e financiamentos que nós vamos receber ao longo desse ano e dos próximos, mas para nós já é uma grande conquista termos estes materiais à disposição. E por falar nisso, aqui estão os mascotes, acho que vocês já devem ter visto por aí alguma publicação nossa no nosso site, mascotes que trazem um pouco da identidade do nosso território, desde aspectos também da geodiversidade, a biodiversidade, por meio da fauna, da flora, e vamos avançar. Nós também temos a oportunidade de realizar alguns eventos temáticos. Dentre os tantos que nós já fizemos, um dos pós-chancela, né, foi realmente no mês seguinte da chancela a gente conseguiu desenvolver a gincana geológica. Na oportunidade de celebrar o Dia do Geólogo, a gente trouxe uma turma de mineração da escola Manuel Salustino, que se localiza dentro de um geossítio nosso, na mina Brejuí, e os alunos ficaram encantados de aprender um pouco mais sobre o geoparque, de aprender um pouco mais sobre a geodiversidade local, dos recursos minerais da região e por que aquele geossítio, no caso o geossítio Mina Brejuí, tem essa grande relevância para nós como território de geoparque. Então, foi um dia inteiro, assim, bem interessante, onde nós propomos gincanas, propomos aulas de campo, materiais expositivos, e os próprios alunos também colocaram a mão na massa nessas atividades. Foi bem legal. Outra coisa também que já é patenteado, né, o nosso projeto Os 5 Sentidos no Geoparque Seridó, que é coordenado pela Janaína. Ela é a grande protagonista desse projeto, e é um projeto que, particularmente, me chama muita atenção. Os 5 sentidos fazem menção aos 5 Gs e também aos sentidos do corpo humano, né? Onde as crianças, os adultos, enfim, o público, ele vai ter uma experiência com o território, desde aulas expositivas, oficinas, até concretamente fazer uma visita em nosso geoparque por meio dos geossítios e outros locais. Então, até se Janaína quiser depois falar um pouco mais sobre a experiência dela nesse projeto, que é brilhante, assim, é muito interessante mesmo. Pois não. Então, deixa eu fazer só uma observaçãozinha enquanto você está apresentando, para não se estender muito. Mas, sabe aquele projeto que é a biloca dos olhos de qualquer pessoa? O projeto Os 5 Sentidos é a minha biloquinha dos olhos, né? É através do projeto Os 5 Sentidos que a gente chegou na comunidade, na educação, né? Em 2017, quando eu fui convidada aqui para a gestão, para pensar o Geoparque Seridó nos 6 municípios, e aí a gente ficava pensando em como chegar na nossa comunidade, né? Porque até então a gente era muito científico ainda, o Geoparque. E aí eu falei, poxa, eu tenho um projeto, né? Tá elaborado na gaveta, que a gente nunca tinha tido a oportunidade de colocar em prática. E aí, em 2017, com esse convite aqui da gestão de Currais Novos, em fazer parte para trabalhar o Geoparque Seridó, eu disse, vamos para a educação, porque através da educação a gente consegue alcançar tudo que a gente quer. E foi isso que aconteceu. Foi o projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó que a gente chegou nas crianças e adolescentes, e isso atingiu a família. E aí fez com que esse projeto também ganhasse editais importantes, editais que trabalham especificamente o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes aqui no nosso território, que é o Fundo da Infância e Adolescência. E aí a gente já ganhou 4 editais, ganhamos outros editais da Justiça, de penas pecuniárias também, com esse projeto, justamente pela importância que esse projeto teve no desenvolvimento junto às nossas crianças, adolescentes e família, né? Esse ano a gente tem um novo desafio, pela primeira vez eu vou trabalhar com um público de 2 a 5 anos, e assim a gente sabe que vai vir uma grande brincadeira aí, trazendo também essa importância do Geoparque Seridó.
mas a gente já alcançou aí, só em Currais Novos, mais de 3.000 crianças e adolescentes, e isso alcançou a família e fez com que todo o nosso território abraçasse também esse projeto e a gente possa pôde levar aí para outros locais e eventos também nacionais, trouxe aí também essa importância nacionalmente e internacionalmente voltada a esse projeto, os 5 sentidos do Geoparque Seridó. Obrigada, Janaína. Então, esse projeto ele se torna muito importante, como a Janaína falou, porque ele atua justamente nos futuros gestores dos nossos territórios. Então, essas crianças vão crescer e já vão crescendo com o pensamento da sustentabilidade, entendendo o que é um geoparque, o que é que ele promove, e isso para nós é muito importante. E, além disso, nós promovemos algumas capacitações. Esse ano nós vamos também pôr em prática algumas outras, mas nós já realizamos alguns cursos, como o de capacitação, o mini curso, na verdade, de capacitação de condutores locais, lá em Parelhas, que é um dos municípios do nosso geoparque. E também nós estamos lançando agora o curso de práticas em geoturismo e sustentabilidade no Geoparque Seridó, que a parte teórica é 100% remota, mas também oferecemos uma parte prática, oportunizando as pessoas de virem visitar o nosso território também, e tem sido de grande repercussão desde ontem que as inscrições foram lançadas. Então, a gente também tem uma perspectiva, uma espera muito positiva sobre esse curso e desejamos também realizar mais. Algumas outras ações, como, por exemplo, o calendário da Unesco nos propõe que no mês de julho seja feita uma ação intitulada Julho Sem Plástico, onde o objetivo é justamente reduzir a quantidade de lixo nos geoparques. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer como ação concreta, né? E aí, em parceria com o IFRN, no CT Mineral, Centro de Tecnologia Mineral aqui do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu apoio para instalar algumas lixeiras em um dos nossos geossítios, que é o geossítio Morro do Cruzeiro. Mas a gente também conseguiu, com o apoio dessa instituição, fazer placas com frases, não jogue lixo, conserve a natureza, você está no geoparque, geossítio e lixo não combinam. Então, a gente levou essas placas, a gente uniu o útil ao agradável. A gente foi em uma das escolas que Janaína havia marcado para fazer o projeto 5 Sentidos, e lá, junto com as crianças, nós desenvolvemos essa prática de confecção de placas, explicamos para elas previamente do que se tratava o geoparque, o que era geoconservação e por que nós estávamos realizando aquela ação. E as crianças também foram protagonistas dessa ação. Nós instalamos placas nos geossítios e também essa lixeira. Além disso, nós recebemos a visita da Pró-Reitoria de Extensão no nosso território, que foi um marco assim, para nós, porque nos abriu muitas oportunidades de pensar linhas de pesquisa, pensar linhas de extensão, de desenvolvimento do nosso território por meio da educação. Vou já falar para vocês. E também uma ação simples, mas que a gente já mostra essa interação dos alunos da universidade com o nosso território, foi que em uma das aulas do professor Marcos, os alunos puderam propor algumas iniciativas de inovação para o Geoparque Seridó. O desafio era, em 3 minutos, eles proporem alguma coisa que pudesse fazer a diferença no nosso território, e, para nossa surpresa, as apresentações foram muito interessantes. E aqui nós temos alguns dos nossos fortes parceiros, nós temos muitos parceiros, mas os que estão ali do nosso lado são as instituições federais, o FRN, a instituição estadual aqui de ensino, a UERN, e o próprio SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte, e as prefeituras de cada um dos municípios que compõem o Geoparque Seridó, que estão ali conosco nessa luta, sempre viabilizando as ações, sempre também pedindo para que nós levemos essas ações para os seus municípios. Então, a gente os tem como fortes aliados. E algumas perspectivas para 2023, a gente propôs, todos esses editais estão ainda em submissão, estamos aguardando a aprovação, mas só para vocês verem que pós-chancela nós tivemos realmente
muitas oportunidades de propor novos projetos, como a promoção da geodiversidade e o desenvolvimento sustentável, através do GeoFood, que a Janaína falou, a geodiversidade no Seridó, com relação ao relevo, a paisagem, a religiosidade, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro do Geoparque Seridó. Também a confecção de livros, a produção bibliográfica brasileira e sua relação com a sociedade, o Geoparque Seridó, da UFRN, da comunidade, em prol das ODS, também uma produção de vídeos e documentários sobre as mulheres seridoenses, o Seminário Potiguar de Geodiversidade também. A segunda gincana geológica, a gente quer manter aquele evento que eu mostrei lá no início também, com outros alunos, com uma possibilidade de abranger mais alunos, mais escolas, e também aplicações de uso de geotecnologias para a elaboração de modelos digitais de elevação dentro do nosso território. Se tudo for aprovado, nós teremos um investimento de aproximadamente R$ 53.500 no nosso território só com esses editais de educação vinculados à Universidade Federal. Se tudo for aprovado, nós poderemos também ter 8 bolsistas, 8 estudantes da universidade trabalhando conosco em prol do desenvolvimento dessas ações de educação no nosso território. Isso para nós também é uma grande conquista, é um grande marco que se abriu também muito pós-chancela, onde nós conseguimos também essa visualização, os olhares das universidades, das instituições se voltam também para nós e da própria população. E era isso, breve apresentação. Muito obrigada a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, Marília, por uma excelente apresentação. Damos aqui uma perspectiva muito interessante daquilo que tem vindo a desenvolver e é efetivamente uma dimensão já bastante considerável, e os projetos que estão também previstos são bastante reveladores disso, e terem capacidade para os fazerem é também bastante revelador da competência que a equipa neste momento tem, e isso não só se vê naquilo que já realizaram, como nas propostas e naquilo que estão a realizar neste momento. Eu não sei se tem mais alguma apresentação para fazer. Não? Miguel, tem a que eu preparei, mas eu não sei se é para esse momento ou para um momento posterior. Seria para esse momento mesmo? Então, vamos compartilhar. Você já consegue ver minha apresentação? Ok. Então, boa parte dessa apresentação a gente já comentou nas demais apresentações das meninas. Como vocês bem conhecem, eu sou o Silas, eu sou coordenador de marketing do Geoparque Seridó, eu sou estudante de mestrado Erasmus, Paleontologia e Geoconservação. Estou agora na Universidade do Minho, aqui em Portugal, e representando o Geoparque Seridó aqui no território aspirante de Geoparque Oeste. Então, vamos dar um panorama de como funciona a comunicação dentro do território do Geoparque Seridó, como tem sido realizado esse trabalho. Então, para essa apresentação, propus 4 tópicos que vamos abordar rapidamente, que é conhecer o Geoparque, é conhecer a Terra, como levamos a nossa Terra para perto das pessoas, e o Seridó e o Unesco Global Geoparque na missão Geocomunicação. E, no final, algumas proposições para trabalharmos juntos com o nosso conveniado, nosso parceiro, aspirante Geoparque Oeste. Então, essa introdução basicamente fala que um geoparque é alicerçado na visibilidade para a Mãe Terra. Então, estamos a trabalhar com a questão da Mãe Terra, do patrimônio geológico. Temos que dar visibilidade a ela, e como fazemos isso é promovendo a natureza do nosso território, seja através da educação, através de ações
voltadas ao turismo sustentável, ou mesmo para a conservação. E o território do Geoparque Seridó tem se inspirado nesse conceito da Unesco para realizar suas ações e tornar essa ideia cada vez mais viável. Em termos territoriais, nosso destaque patrimonial está voltado às mineralizações de xelita. Aqui no Geoparque Oeste, por exemplo, a gente vê que o destaque geopatrimonial já é muito mais associado à questão da paleontologia, do relevo. Lá, do outro lado do Oceano Atlântico, a gente tem essa questão da mineralização, dos recursos minerais, mas também do vulcanismo cenozoico e da caatinga, que é um bioma 100% brasileiro, 100% único, com sua diversidade na região semiárida nordestina. Nosso território tem 2.800 km² e comporta aí mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil seridoenses que cada vez mais têm abraçado esse projeto. Então, são 12 anos de trabalho. Este aqui é nosso território. Nós estamos localizados no nordeste do Brasil, ao sul do Rio Grande do Norte, nessa região semiárida, com suas particularidades. E nesses 12 anos de trabalho, temos desempenhado, através das redes sociais, uma contribuição importante para o engajamento e para a divulgação da natureza e das estratégias de sustentabilidade e gestão que vemos trazendo. Então, utilizamos canal de YouTube, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook, principalmente no Brasil, acredito que talvez não seja o caso de Portugal ainda, é o Instagram. Baseamos nossa comunicação inteira pelo Instagram. As outras redes sociais ficam linkadas, associadas ao que fazemos pelo Instagram, e o Instagram tem sido até uma ferramenta importante para a questão do monitoramento da nossa gestão. Então, vou apresentar rapidamente essas boas práticas e mostrar as estratégias utilizadas na geocomunicação nas redes sociais do nosso geoparque. Então, brevemente, o que acontece historicamente, uma timeline do que temos feito em termos territoriais desde 2010, é inventário do geopatrimônio, e em seguida a participação no primeiro evento nacional, criação da primeira proposta de logotipo em 2012, em 2013 as primeiras dissertações e trabalhos, em 2014 esse trabalho continua com as dissertações dos trabalhos científicos, em 2015 realizamos a primeira capacitação voltadas a treinamento de guias e condutores locais do nosso território. E aí, em sequência, em 2016 é criado um grupo de trabalho feito por lei para definir a gestão do Geoparque Seridó. Em 2017 é criado uma assessoria operacional, que é aí que a Janaína entra e começa a trabalhar e promover o território in loco, in situ, e tornar o que era uma proposta científica numa proposta concreta. E aí o projeto 5 Sentidos de 2018 vem junto com o encontro do Geoparque Seridó para, no caso, promover a comunidade e trazer essas ações cada vez mais próximas da comunidade. Em 2019, fizemos a submissão do dossiê da candidatura do Geoparque Mundial da Unesco. Então, podemos dizer que a este ponto, 2019, Geoparque Seridó e Geoparque Oeste, no caso, é a mesma altura que o Geoparque Oeste se encontraria agora, mais ou menos. E está feita a submissão e tem feito estabelecidos alguns projetos e propostas. E em 2020 vem a pandemia e nosso sonho com a chancela é um pouco adiado, porque as missões de avaliações foram paradas, mas aí estabelecemos alguns projetos como o Live em Casa com o Geoparque Seridó, fizemos alguns projetos à distância, trabalhando bastante as redes sociais, e a gente vai ver que isso tem bastante influência no que a gente pode ver como o crescimento das nossas redes sociais. Em 2021, lançamos o nosso documentário, o primeiro documentário sobre o nosso território. Ele tem 10 minutos, é um mini documentário, mas conta o território, então é uma ação importante de marketing e comunicação. Recebemos a missão de avaliação da Unesco e em 2022, no ano passado, vamos fazer agora um ano em abril, que é o segundo Geoparque Mundial da Unesco no Brasil. E com isso também a contratação do geocientista, no caso eu que vos falo, fui o primeiro geocientista, agora é a Marília, que é a nossa geocientista, e com isso já também ganhamos visibilidade, e a primeira empresa, no caso de promoção turística sustentável, veio para o território e agora faz, no caso, trimestralmente, a cada 3 meses, expedições voltadas a turismo sustentável. Janaína participa diretamente dessas missões de turismo sustentável. E com isso veio também a aquisição do carro próprio do Geoparque Seridó. Agora temos mais mobilidade para fazer nossas ações e algumas ações que as meninas já comentaram do que foi feito pós-chancela, né? No caso, prêmios,
a elaboração dos mascotes, os mascotes chegando próximo do território, visitas técnicas de outros geoparques, projetos de geoparques, isso é importantíssimo. O trabalho em rede ele tem que acontecer, tem que ser feito. Então, não tenho dúvida, por exemplo, que, como esse trabalho que estamos a fazer agora nessa reunião, que é um trabalho entre 2 geoparques, trocas de experiências, fizemos bastante ano passado, recebemos a visita do projeto Geoparque Raízes de Pedra, do Rio Grande do Sul, recebemos também a visita do aspirante Geoparque Uberaba, que, que já fez sua candidatura para a Unesco também, e recebemos eles ano passado, foi importante. E tivemos um outro prêmio que recebemos no final do ano, que é o prêmio de gestão sustentável, que, assim como vocês têm um órgão ambiental aqui em Portugal, também temos órgãos ambientais que são responsáveis pelas áreas protegidas no Brasil, e recebemos um prêmio de sustentabilidade ao final do ano. E ao final do ano, no início desse ano, já fizemos uma visita técnica aos Açores, também oportunizando que estamos cá em Portugal, e estamos a fazer a segunda visita técnica aqui junto ao território do Geoparque Oeste, que é muito importante para esse trabalho de rede, que é o que a proposta do UNESCO Global Geoparks, o programa, ele, na verdade, vem como proposição, essa troca de informações, essa integração entre diferentes territórios de geoparque espalhados pelo mundo. A ideia é mais ou menos essa, é trocar informações, é estar juntos para promover o geopatrimônio, para promover o cuidado com a nossa mãe terra. Então, mais ou menos como funciona o nosso trabalho de comunicação. Lançamos um material educativo e, através desse lançamento, oportunizamos postagens, e essas postagens acessibilizam o conhecimento da comunidade dos nossos materiais, e pouco tempo depois já vemos, por exemplo, a comunidade adotando por si própria nas escolas, em ambientes de educação formal e também educação informal, utilizam nossos materiais. Então, visitamos essa escola aqui ano passado, e lá estavam eles numa feira de ciências, usando nossos quebra-cabeças, né? Usando aí nossos puzzles. Outra ação importante que a Marília já comentou, por exemplo, o Julho, o Seridó Sem Plástico. Fizemos essa promoção e logo após uma escola adotou nossa ação, e a escola foi uma parceira das nossas ações. Então, a comunicação é um framework importante para a promoção das nossas ações. Vemos que o Instagram e outras redes sociais têm feito esse importante trabalho de impulsionamento. Colocamos isso em rede social, então logo vem interessados para desenvolver as ações. Por exemplo, o Festival de Inverno no Geoparque Seridó, apesar de sermos a região quente, também temos um clima frio, uma parte serrana, ao norte do território, temos Festival de Inverno, que no nosso inverno alcançamos temperaturas muito frias de 16 graus, que no caso seria mais ou menos o verão de vocês. E no caso, esse festival foi promovido e todo ele foi feito em volta do marketing no entorno do Geoparque Seridó. Então, como é o território mais próximo da capital nossa, que é em Natal, do Rio Grande do Norte, eles usaram o slogan "O Geoparque Seridó começa aqui". Então, ganhamos muita visibilidade nessas ações. Outro exemplo, produzimos os mascotes em 2021, fizemos a divulgação em 2021. Só um ano depois, uma artesã, no caso, junto com o impulsionamento da Janaína, nossa diretora, e também usando o nosso impulsionamento nas redes sociais, a artesã adotou a ideia, por que não fazer esses mascotes, no caso, na produção artística lá, dos amigurumis. Então, ela transformou nossos mascotes, que eram digitais, em produtos físicos, que agora também são geoprodutos do nosso território. Então, a comunicação é importantíssima para que os produtos que saem da academia, na academia no sentido científico, cheguem até a comunidade. Então, a comunicação é importantíssima para que haja esse elo, essa aproximação, e esse sentimento de pertencimento é fortalecido pelos mecanismos de conservação. E aí vem as parcerias que já foram citadas, por exemplo, posts em conjunto na época do reconhecimento pela Unesco, e esse post permitiu que houvesse um contato, por exemplo, com o Geoparque Caminhos do Sul. Fui contactado para participar, por exemplo, do evento segundo Seminário de Educação Patrimonial, e a professora que está responsável pelo projeto Geoparque Raízes de Pedra, também no Rio Grande do Sul, assistiu o evento e viu que é uma oportunidade, via ao Seridó. Então, vocês podem ver, por exemplo, nessa timeline, que 3 ações de marketing, no caso, uma ação foi gerando outra, né? Então, um post gerou uma participação no evento, que gerou depois uma visita técnica, que depois gerou, por exemplo, uma participação em conjunto com o Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. Então, o marketing ele pode promover
essas parcerias, essas ações. E outro exemplo clássico é a que estamos fazendo agora, mais uma vez, a parceria Geoparque Seridó Geoparque Oeste, que gerou, por sua vez, o curso Reservas da Biosfera, né, que é outro programa da Unesco, o programa MAB, junto com os Geoparques Mundiais, que foi esse curso de território integrados da Unesco no Brasil. E aí a gente faz esse acompanhamento geral, talvez seja uma opção importante do que se fazer, por exemplo, aqui no Geoparque Oeste. Com certeza vocês já devem trabalhar com essa ideia, que é acompanhar, no caso, monitorar as redes sociais e por números, verificar como tem sido esse crescimento e no que mais investir em qual tipo de post, investir em qual tipo de estratégia de comunicação. Então, por exemplo, cada post que utilizamos do Geoparque Seridó, acompanhamos a questão dos insights, que é a quantidade de pessoas que estão aí a interagir com o nosso conteúdo. Isso é importante para aferir qual tipo de postagem a gente deve aplicar mais ao longo da nossa estratégia de comunicação. E a gente pode fazer isso semanalmente, mensalmente, trimestralmente, e de uma forma geográfica, acompanhar qual região, qual município está integrando mais, está engajando mais com as ações que a gente coloca nas nossas redes sociais. E esse gráfico é importante. A gente começou a fazer esse monitoramento em 2020, durante a pandemia ainda, e vocês podem observar aqui, por exemplo, em meados aí de metade de 2020, a gente tinha cerca de 3.800 seguidores, e ao final agora, essa apresentação foi atualizada agora nessa terça-feira, chegamos a 2.400 seguidores. Vocês podem ver nesse gráfico, aqui no mês de abril de 2022, a importância da chancela da Unesco. Então, olha só a quantidade de engajamento, de seguidores e a questão da promoção em termos de marketing digital que ganhamos pós-reconhecimento da Unesco, né? Então, tínhamos aí cerca de 6.000 para 7.000 seguidores em termos de 2 semanas pós-chancela, com notícias nacionais, notícias regionais, internacionais. Ganhamos cerca de 3.000 seguidores, e isso em termos, só falando de seguidores, de pessoas que se conectam à página, aí, as pessoas que curtem nossa página, mas se formos falar em visibilidade em termos de interações com posts, esse número quintuplicou, né? Então, a importância para a comunicação da chancela da Unesco, em termos de visibilidade, é importantíssimo. Não tenham dúvidas. E isso também é uma ferramenta para mostrarmos aos nossos gestores. Se os nossos gestores ainda têm dúvidas, o Geoparque está trazendo benefícios, está trazendo mais valias para o território. Então, acredito eu que o acompanhamento de redes sociais e promoção via redes sociais é um bom mecanismo de dizer, sim, gestores, estamos fazendo um bom trabalho de comunicação, um bom trabalho, no caso, nessa perspectiva de trazer mais turistas sustentáveis, de envolver mais a comunidade. Então, são bons mecanismos que podemos integralizar com os nossos gestores. E aí, em termos geográficos, no caso, podemos acompanhar quais são esses seguidores que acompanham nossas páginas. Então, a gente pode ver que aqui na Península Ibérica, falando internacionalmente, falando Portugal e Espanha, é onde a gente alcança mais internacionalmente. Então, provavelmente é um provável público que a gente pode atrair para o nosso território, falando também em questões turísticas. Mas falando em engajamento, a gente vê que o principal engajamento é no Brasil. Isso é importante. Isso, a gente pode saber que a comunicação nossa tem que ser voltada a um público mais nacional. E dentro dessa nacionalidade, falando em termos regionais, em termos de municipalidade, de cidades que acompanham nossas redes sociais, a gente vê que a capital é que tem basicamente aí 50% do nosso acompanhamento nas redes sociais. Então, provavelmente, a capital, no caso localizada a 200 e tantos quilômetros do nosso território, é o provável local ali que vai atrair mais pessoas atrair ao território, sejam escolas que vão ao nosso território para conhecer termos patrimoniais, a nossa natureza, a questão do nosso bioma também, a questão da nossa cultura. E dentro do território a gente vê que o município tem mais expressão populacional, se a gente comparar em termos de oeste, provavelmente Lourinhão, um município mais que tem mais população, mais expressão populacional, não sei se é Lourinhão, se é outro município que está aqui localizado, provavelmente é ele que vai dar uma grande fatia dessa pizza de interação comunicacional com as vossas redes sociais. A questão do gênero e da idade podemos acompanhar também, é importante. Existem métricas nas redes sociais que fornecem para a gente, então a gente vê que o nosso público é um público ali
mais adulto, e aí a gente entende isso como um recado das redes sociais para dizer, precisamos aproximar mais um público infanto-juvenil, trazer, por exemplo, estratégias de comunicação com os nossos mascotes, com a linguagem mais jovial, de repente, para atrair esse público mais de 18 a 24 anos, por exemplo, para estar junto ao nosso território. E aqui, falando em rede latino-americana, a gente vê que o Geoparque Seridó realmente é o geoparque que tem mais, no caso, interações em redes sociais. A gente vê que já alcançamos a meta de 12 mil seguidores, e se somamos Instagram com Facebook, ficamos ali lado a lado com o Geoparque Mixteca Alta do México. Então, essas estratégias são importantes para falar de visibilidade. Eu acredito que esse monitoramento é importante de ser feito. E vamos, agora, como estou à frente da coordenação também dos geoparques latino-americanos, a gente também vai implementar essa estratégia a nível continental, de acompanhar para ver como está sendo feito esse trabalho de comunicação nos outros geoparques mundiais da Unesco na Latinoamérica. E aí a gente vê, por exemplo, a gente incentiva guias de turismo, condutores locais, a fazerem vídeos com nossos visitantes para dizer, então os visitantes, se a gente observar esse vídeo, os visitantes que vieram do sul do país, do Brasil, chegaram ao geoparque através das redes sociais. Então, a outra forma de dizer ao gestor, nossas redes sociais, nosso trabalho de comunicação é efetivo. Olha só esse vídeo aqui. Então, qualitativamente, esses vídeos são importantes. Talvez seja uma estratégia importante para convencer os guias locais a fazerem esse tipo de comunicação também. É uma boa estratégia a ser feita. Estou avançando. Vamos trabalhar juntos. Então, para finalizar nossa apresentação, o que o Geoparque Aspirante Oeste e o Seridó têm em comum em termos de território? O que é que podemos trabalhar juntos em termos de comunicação? O que é que podemos trazer em conjunto que pode atrair, no caso, o público brasileiro a, de repente, estar a visitar Portugal não, vou ao Geoparque Oeste, porque vi no Geoparque Seridó, lá na página do Geoparque Seridó, que existe a oportunidade de Geoparque Oeste. E a mesma coisa, o público português que está a visitar o Brasil, por exemplo, por que não ele também ter essa integração e ter a oportunidade de conhecer o território do Geoparque Seridó? Então, essa pergunta que a gente começa. Por exemplo, quais são os pontos em comuns que temos? A língua portuguesa, de fato, facilita a nossa comunicação. Então, um português que chega a um território brasileiro se comunica tranquilamente com o brasileiro, e a mesma coisa, um brasileiro vindo a Portugal tem essa facilidade comunicativa que não teria em outro país, não tem o nosso idioma materno, nosso idioma que temos em comum. Nossas tradições, muitas tradições portuguesas, são compartilhadas também com as tradições seridoenses. Então, tem várias tradições, até mesmo em termos culinários, que podemos citar, que nossos bisavós, nossos tataravós trouxeram ao Brasil e que também são incorporadas às nossas tradições, que podemos dar visibilidade a essas tradições em conjuntos. Então, talvez são ideias que possamos aplicar no futuro. E o framework geopatrimonial. Então, falando mais em termos de natureza e de geologia, podemos trabalhar pontos em comum na nossa geologia para trazer essa comunicação científica compartilhada. Então, vamos aos exemplos clássicos. Se formos ao nosso site e ao site do Geoparque Oeste, temos a produção, por exemplo, de bolachas artesanais, tanto em um território como em outro. Então, por que não podemos trazer essas ações de forma conjunta? Talvez podemos aproveitar a nossa parceria, nosso convênio, por exemplo, para ter esse trabalho de divulgação simultânea. Então, aqui, por exemplo, a indústria da Dona Rainha, junto com o pessoal que trabalha em Currais Novos, que é uma associação de mulheres, as mulheres de Upandu, trabalha-se também a questão das bolachas e dos biscoitos artesanais. Pode-se haver, por exemplo, futuramente, não sei de que forma, trabalhar os nossos parceiros territoriais de uma forma conjunta. Outro exemplo clássico, existe geossítios no Geoparque Oeste, existe geossítios no Geoparque Seridó, que apesar de não trazer o mesmo framework geopatrimonial, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, aqui no Morro do Cruzeiro, de uma geologia pré-cambriana, mas aqui no território do Geoparque Oeste já trazemos uma geologia mais mesozoica, por exemplo. Apesar de termos geologias diferentes, mas temos, em termo cultural, a questão dos cruzeiros. Então, por que não trazer também esse approach em alguns posts, em algumas celebrações religiosas, celebrações culturais, podemos fazer posts conjuntos, trabalhos em conjunto. Então, são alguns pontos que podemos aproveitar para trabalhar juntos no nosso convênio. Algumas ideias sistemáticas que podemos organizar depois.
E aí, quais materiais podemos desenvolver juntos para desenvolver educação, turismo e natureza em nosso território? Desde cartilhas e livros educativos, podemos pensar nisso a longo prazo, que são materiais que não fazemos do dia para a noite, mas podemos pensar a longo prazo. Eventos como este, celebrando o nosso convênio, e os espaços promocionais. E aí vem um exemplo do nosso do Geoparque em território português, que é o Geoparque Açores. Estive no Geoparque Açores agora em janeiro, e lá eles têm um pequeno espaço, tem somente como uma vidraça, um estante, que aí traz, no caso, produtos de geoparques do mundo inteiro. Então, podíamos fazer um espaço, Geoparque Oeste, dentro do Geoparque Seridó, de baixo custo, a ver como podíamos fazer, de enviar materiais um para o outro, e, da mesma forma, ter um pequeno espaço. Não precisa ser coisa muito grande, um espaço num instante já é suficiente para receber um grupo de visitantes e, de repente, saltar os olhos. Aqui vocês têm parceria com o Geoparque do Brasil? E vice-versa também. Vocês têm parceria com o Geoparque Português, cruzando o Atlântico. Então, é uma oportunidade para fazer divulgação. E aí, para finalizar, o trabalho de comunicação é importante, porque fortalece em termos de estrutura organizacional. Então, toda a questão da organização de um território, ela está vinculada a essa visibilidade. O trabalho que fazemos no Seridó é integrativo. Então, mesmo quem está na geologia, o geocientista, articula quem está na comunicação, que articula com membros da gestão para falar nisso de uma forma mais integrativa. Então, a comunicação em um território do Geoparque precisa ser integrativa. A comunicação não pode trabalhar isoladamente, né? Tem que trabalhar de uma forma integrada. E isso eu tenho observado aqui também, por exemplo, no Geoparque Oeste, por exemplo. Né? A Inês, que é responsável pela comunicação, por exemplo, estava num evento de promoção turística, junto com o geólogo. Então, é um trabalho que vocês já fazem aqui, que é essa questão da integração entre a gestão. Ninguém trabalha isoladamente. Então, é mais ou menos isso como funciona no Geoparque, e vocês estão a funcionar muito bem. Já são um exemplo a ser seguidos também. E esse empenho para a manutenção das redes sociais precisa ser um empenho coletivo. Todo mundo precisa se empenhar, porque é um trabalho árduo, um trabalho difícil, e todo mundo precisa estar envolvido com a questão da comunicação. Algumas referências utilizadas, e muito obrigado, agradecer mais uma vez ao Bruno, ao Inês, ao Miguel, que me recebeu aqui no território. Fui muito bem recebido, uma hospitalidade portuguesa muito forte, fui recebido muito bem. Me sinto em casa aqui, e quero aproveitar o momento para dizer também que estou com saudade aí da minha querida equipe do Geoparque Seridó. Em breve a gente vai se encontrar presencialmente. Estou morrendo de saudade de vocês. Obrigado, Silas. É sempre fantástico ouvir esta experiência de comunicação e percebermos como é que, com coisas tão simples, consegue impactos tão grandes. E foi bastante esclarecedor. Era uma das perguntas que tinha e foi respondida. Esclarecedor o crescimento e a evolução entre o momento em que são aspirantes e o momento em que passam para a rede global de geoparques. É realmente impressionante esse impacto. Contudo, também sei que esse impacto não é automático, que é fruto também do vosso processo de comunicação e do trabalho que têm muito focado, que têm feito, e, como é óbvio, fazer parte da rede certamente que contribui muito, mas se não fosse o vosso trabalho e competência, nada disso era possível. Não sei se agora o professor Nuno Pimentel, o coordenador científico aspirante ao Parque Oeste, quer dizer alguma coisa. Olá, bom dia. Tenho estado aqui a seguir as vossas apresentações e fui tomando notas, porque realmente já apanhei aqui meia dúzia de ideias que acho que são importantes para nós. Nós achamos sempre que estamos a fazer as coisas bem e no bom caminho, mas cada vez que vemos outros bons exemplos, percebemos pode-se fazer mais e melhor. E como coordenador científico, uma frase que me ficou
destacou e que eu acho que é importante para mim e para a equipa, foi algo que a Janaína disse no início, que é, isto no início era tudo muito científico. E é verdade, nós começamos para olhar para, então eu que sou geólogo e com o Bruno, perceber onde é que estão as rochas, onde é que estão os fósseis, onde é que estão os sítios geológicos, e depois vemos que isso é apenas o pontapé de saída, é só apenas o abrir do baile, a partir do qual se faz e tem que se fazer muitas coisas de ligação à comunidade. Eu queria apenas partilhar 3 ou 4 coisas que eu vi nas vossas apresentações e que acho que nós aqui podemos desenvolver. Uma é aquela ideia da equipa de líderes durante um ano ter ideias e propor coisas. Nós aqui fizemos um pouco, eu diria o contrário, que foi fizemos um plano estratégico académico, tecnocrático, que depois lançámos e apresentámos às forças vivas da região e a nós próprios, e vocês fizeram o caminho inverso, e eu acho que isso é interessante. Em vez de proporem à região, vamos fazer isto, perguntaram à região o que é que a região quer fazer aqui com o Geoparque, e aí talvez a gente possa fazer alguma coisa. Ao nível dos materiais didáticos, claramente essa aposta em materiais infantis, juvenis, é muito, muito importante. Nós fizemos algum caminho com materiais, eu diria, pedagógicos, mas com um forte cunho científico, de rochas, amostras, essa comunicação direta de mascotes, BDs, quebra-cabeças, é muito importante, de facto, é tão importante ao nível direto das populações como as redes sociais ao nível indireto virtual. Achei também interessante aquela ideia de pôr as pessoas que visitam o território a partilharem experiências, partilharem pequenos vídeos. É fácil de pensar isso em termos de comunicação e eu acho que é muito eficaz. Eu lembro-me que agora na BTL vi um pequeno vídeo promocional de Condeixa, porque estava ali ao lado do nosso stand, e o que eles fizeram foi convidar 3 pessoas com perfis diferentes de género, idade, ocupação, convidar 3 pessoas a visitar o território, e o vídeo promocional era a experiência dessas 3 pessoas em cada lugar, e no final as 3 pessoas a falarem entre si durante um jantar do que é que tinham visto e o que tinham gostado. Essa experiência das pessoas em termos comunicacionais eu acho que é muito interessante e podemos pensar nisso. Pronto, era isto que queria partilhar assim um pouco a quente. Aprendi como é que é um geoparque que já está a funcionar. Acho que o Silas dizia em termos de timeline que estavam 2 ou 3 anos à nossa frente. Ao longo das apresentações também fui sentindo isso, ok, vocês fizeram há 2 ou 3 anos aquilo que nós estamos a fazer agora, e portanto o meu desejo é que de facto daqui a 2 ou 3 anos possamos estar numa dinâmica tão rica e tão intensa como aquelas que vocês partilharam connosco. Estamos a trabalhar para isso e agradeço as vossas apresentações. Muito obrigado. Obrigado pela intervenção. Eu agora aproveito, pergunto se o Bruno Pereira, geólogo do Aspirantes Geoparque Oeste, a Inês Laranjo, responsável da comunicação dos Aspirantes Geoparque Oeste, e Inês Lucas, designer do Aspirantes Geoparque Oeste, se têm alguma questão que queiram colocar à Janaína, à Marília e ao Silas, apesar de que ao Silas teremos um pouco mais de tempo para falar, se querem colocar alguma questão até relacionada com a vossa responsabilidade dentro aqui do Aspirantes Geoparque Oeste. Não, no meu caso está tudo ok, não sei se Silas, só quero a foto no final, viu, com todo mundo, marcar esse momento importante, e assim, dizer também vocês aí do Aspirante Geoparque Oeste, a gente bebe literalmente na fonte de vocês, o trabalho de vocês é assim, incrível. Disse isso desde antes o convênio, né, Miguel? Quando Miguel entrou em contato com a gente, nossa, é assim, formidável o trabalho de vocês, e a gente tem certeza que a gente vai crescer muito juntos, aí, principalmente com essa aproximação agora dos nossos governos, né? Então, a gente tem a possibilidade aí muito grande de
fazer um trabalho assim incrível entre os nossos territórios. Eu posso fazer uma, para já, obrigado a todos também por esta partilha, que é enriquecedora para todos. E uma das questões que eu tenho e que passa sempre por uma dificuldade, penso que nós todos ligados à geologia, que é comunicar a geologia de uma maneira fácil, para que toda a gente entenda, não é fácil, e principalmente no vosso caso, que tem uma geologia bem mais complexa que a nossa. A minha questão pode parecer um bocadinho abrangente, mas que estratégias é que têm utilizado para conseguir explicar de uma maneira mais simples a vossa geologia? Se é uma estratégia muito demasiada nas mascotes e a utilização das mascotes a falar de alguns aspectos que podem ser mais complicados, ou não, se tem um outro tipo de estratégias. Quer responder, Silas? Eu posso falar Você pode falar das crianças, que eu acho que, e Janaína, vocês trabalham mais com. E eu falo do público mais geral, né, nas redes sociais. No público, respondendo a pergunta para um público mais geral, a gente vem com a linguagem, não tem jeito como fugir da linguagem científica, não tem como fugir da linguagem científica, mas a gente tenta apresentar tentando ao máximo não usar termos geológicos, né? No caso, é explicar parafraseando, é explicar utilizando situações que são mais palpáveis no dia a dia, né? Por exemplo, se a gente vai explicar uma dobra, ou então, no caso, a gente tem deformações que são polifásicas, uma sobrepõe a outra, né? Geologicamente falando, por exemplo. Então, como explicar isso de uma forma mais didática? Nada mais de como a gente levar a campo materiais que propiciem a gente explicar isso, por exemplo. Então, eu lembro quando a gente estava na gincana geológica, né, Marília, por exemplo, a gente tinha um mapa geológico que tornava aquilo mais visível, mas a gente levava materiais como um papel, até uma coisa simples mesmo, um papel, e fazer a própria deformação com aquele papel. Então, tornar sempre a explicação geológica sempre mais palpável, mais menos imaginária e mais palpável possível, né? Falando assim em termos públicos, né? Em termos de público geral. Agora, com as crianças, é outra abordagem, né, Marília? Eu acho que vocês, Janaína, podem explanar isso melhor, talvez. Eu lembro de uma aula que a gente realizou, acho que era eu e você, não me recordo quem mais estava, que a gente foi explicar sobre as rochas no geral, né? A gente teve que falar sobre rochas sedimentares e falou sobre os recursos minerais. Chegamos no assunto do petróleo, que as rochas sedimentares eram aquelas onde se armazenava o petróleo. E aí, acho que Silas citou o Bob Esponja, porque eram crianças, né? Aí, para falar que a rocha era como uma esponja que absorvia aquele petróleo, né? Então, a gente vai se utilizando de exemplos práticos mesmo para poder fazer esse diálogo. Justamente, a gente tenta levar o que a gente puder associar do que eles estão vendo na paisagem com objetos, coisas do dia a dia das crianças mesmo, a gente tenta fazer esse link. Os mascotes acabam que ajudam bastante, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de um granito ou de um pegmatito, de um cruzeiro, a gente já fala direto do pepeto, que é aquele mascote amarelo que simboliza para nós os nossos cruzeiros, que são em granitos ou pegmatitos. Então, para eles fazer o link é muito mais fácil. Eles associam a cor da rocha, associam que o pepeto é todo com fraturas, claro que eles não sabem o termo fraturas ortogonais, né? Mas eles associam, poxa, é o que eu estou vendo e é o que o bonequinho está me mostrando. E como a gente encontra esses artesãos que tiram do papel, né, os nossos mascotes, ajuda mais ainda. A gente tem um kit na sede, né, Janaína? Então, quando a gente tem a oportunidade de levar, a gente leva, mostra e tenta explicar da forma mais prática possível, para que eles compreendam. Aí, no geral, tem sido dessa forma. A gente também teve algumas escolas onde nós nos surpreendemos bastante. Em 2 escolas já teve oficinas onde cada sala representava um município do Geoparque.
E aí cada sala trazia, os alunos confeccionaram por maquetes. Vocês entendem quando eu falo maquetes? São representações, né, esquemáticas dos geossítios. Colocaram um papel na parede e começaram a desenhar as pinturas rupestres que eles encontram lá na cidade deles. Então, eles vão entendendo o que são esses conceitos, muito por meio dos materiais didáticos. Então, no que puder investir de apoio, financiamento, divulgação e investimento em materiais didáticos, é muito importante. Marília, só um contribuinte com sua fala. Eu acho que talvez a Janaína até comenta isso. Colocar eles para fazer o mão na massa, talvez é muito importante, né? Porque o trabalho que Janaína fazia nos 5 sentidos, por exemplo, botava os meninos lá para ver a rocha, botava os meninos para fazer maquetes. Então, eu lembro que em 2017, quando eu entrei na parte de comunicação, Janaína mandava os vídeos para mim. Eu não estou lembrando o nome da escola agora, Janaína. Talvez você pode me ajudar. Começa até com A o nome, Alzênio, é o nome da escola da primeira feira. Alzênio Araújo. E aí as crianças fizeram o Geoparque Seridó, como se a escola fosse o Geoparque Seridó. Então, eram os corredores, e aonde ia passando nos corredores, tinha os geossítios, como se fosse nas posições ali mais ou menos do território. Então, eles também fizeram poemas, o cordel, né, nosso. O cordel é como se fossem poemas da literatura nordestina, que a gente usa como ritmado. Então, os meninos fizeram cordel, recitaram o cordel, eles dançavam, faziam menções, eles mesmos traziam conhecimento. Então, eles terem a oportunidade de interpretar o próprio conhecimento geológico que eles têm é incrível. E outra coisa, em Portugal vocês têm a vantagem, porque nos diferentes ciclos da educação, vocês têm a geologia inserida no conteúdo programático. No Brasil não temos essa oportunidade. Então, muitas vezes é o primeiro contato que eles têm com o conhecimento geológico. Então, talvez vocês podem aproveitar que existem esses componentes na educação formal e trazer já que eles têm conhecimento prévio, né? Talvez eles tenham essa vantagem de talvez não precisar de traduzir tanto a informação. A Janaína ia falar, eu cortei ela, parece que escuta. Outro detalhe bem importante aqui que fortaleceu isso, eu acho que foi os parceiros para fazer esse projeto acontecer. Quem são os parceiros? São os próprios professores. Então, toda a equipe pedagógica das escolas, eles abraçam o projeto e eles aliam a cada matéria, a cada disciplina. Por exemplo, matemática, vai trabalhar o Geoparque de acordo com a matemática. Então, esse projeto, ele leva para a sala de aula palestras, oficinas dadas pelas próprias pessoas da comunidade. Por exemplo, a oficina de pintura rupestre é dada pelo José Evangelista, que explica desde o quartzito, né, a rocha que eles pegam aonde? Vamos dizer, em Currais Novos, eles pegam aqui a rocha predominante do Cânion dos Apertados. Então, numa visita técnica. Então, a gente alia a teoria, que é dada em sala de aula, né, levando pela primeira vez assuntos como geoforma. E assim, quando eles descobrem um conceito de geoforma, por exemplo, eles veem geoforma em tudo que é canto. E é dito o quê? A gente traz uma linguagem muito de cada público. Então, para vocês terem ideia, o público que eu já trabalhei no projeto Os 5 Sentidos vai de 6 anos a 94 anos. Então, a linguagem é adequada a todo esse público. Os idosos, por exemplo, né, que o meu aluno mais idoso tinha 94 anos. E pela primeira vez eles conheceram a Mina Brejuí, locais também. Então, a gente vai para as instituições, para as escolas, leva conhecimento teórico, leva oficinas, palestras, mas levam eles para vivenciar o território. E nesse vivenciar o território é que eles vão tendo esse conhecimento da nossa geologia, que é o nosso objetivo. E aí, nossos materiais lúdicos, né, como o Silas e Marília falou, eles são importantíssimos, porque a gente tem esse alcance. Por exemplo, essa revistinha dos mascotes foi presenteada para uma criança que veio aqui me visitar na sede, e aí o nosso dique de pegmatite, que é o PP, que é cópia fiel aqui do geossítio Morro do Cruzeiro em Currais Novos, assim que ela viu, ela se identificou e amou o Pepeto e estava ensinando a avó dela sobre o geossítio Morro do Cruzeiro a partir disso aqui. Isso aqui é o Cruzeiro, vovó, uma criança de 6 anos.
Então, esse ano, como eu falei, o desafio é trabalhar agora de 2 a 5 anos, que o público está tá sendo mais exigente, mas a gente já está vendo como fazer isso. Por exemplo, um exemplo clássico que vai ser colocado nesse público de 2 a 5 anos. Vamos fazer para eles pintarem os mascotes. E alguns já estão aprendendo a ler, a escrever, e aí eles vão construindo isso junto à nossa equipe, que são os professores, e toda a equipe pedagógica. E aí, como é que a gente sabe que tudo isso dá certo? Ao final é feito um desafio, quer dizer, no início eu faço um desafio, eu aceito o desafio de trabalhar a escola, junto a toda a equipe, mas eu faço um desafio também à escola para saber se deu certo, que é a culminância. Então, no final é feita uma exposição de todos os trabalhos, onde eles mesmos é quem produzem tudo, seja de maquete, seja cordéis, seja desenhos, seja texto. Então, ali você vê transformado em palavras aquilo que eles conheceram, que eles tiveram conhecimento. E a gente vê justamente esse aprendizado da geologia nossa, do território do Geoparque, nessas crianças. Então, é por isso que esse projeto ele cresceu tanto aqui no território, né? Então, é basicamente isso. Mas ter o apoio dos professores e toda a equipe pedagógica é sensacional, porque eles sabem como colocar isso em prática, eles fazem verdadeiros espetáculos na educação que nos deixa realmente de boca aberta, como se diz. E, Janaína, outra coisa, só para fechar essa fala, é que, por exemplo, o turismo pedagógico tem sido um tipo de turismo importante dentro do território, porque imagina, vi escolas de Lisboa, vi escolas da região do Porto, seja lá de onde for, de Coimbra, para dentro do território Geoparque Oeste, vem deixar dinheiro aqui dentro do território, então é importante economicamente, vai conhecer sobre o geopatrimônio local e é uma experiência no caso, estar divulgando o território, porque os pais deles vão saber também que o filho veio, por exemplo, ao Parque dos Dinossauros, visitar o Parque dos Dinossauros, ou um determinado geossítio. Então, isso tem acontecido no Geoparque Seridó, porque muitas escolas também, ao redor do Geoparque Seridó, escolas de Caicó, escolas de Jucurutu, escolas de Natal, tem indo, o Janaína já recebeu a perda de vista de escolas de Natal, por exemplo, que vai conhecer o território do Geoparque Seridó e depois volta com os pais, por exemplo, para fazer um outro tipo de turismo. Né? Então, essa parte da educação, da parte da interpretação geológica, também é importante na parte econômica também. A gente pensa que não, mas na realidade, no final, finda sendo também. Né, Janaína? Eu acho que é um papel do geocientista fazer essa... Acho, não tenho certeza. Que é o papel do geocientista fazer essa ponte entre a população e o conhecimento geocientífico. O conhecimento geocientífico parece grego para qualquer pessoa que não seja da área. Então, a gente precisa traduzir. E aí eu acho que também vai muito de você pegar um mapa geológico do território e ver o que há de relevante, de destaque, que conta a história da Terra. No nosso caso, a gente tem, na Mina Brejuí, a gente tem um empilhamento estratigráfico do grupo de metas supracrustais mais expressivo e mais relevante, economicamente falando, aqui na região. Então, a gente tem lá esse empilhamento, a gente consegue falar disso porque a gente identificou essa importância. Então, da mesma forma, nós temos uma nascente de um rio no nosso geoparque. Então, a gente vai fazendo essa ponte com base naquilo que já existe. Muito bem. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos já com 1h30 de conversa. Isto é só porque normalmente só acontece com os amigos, e é mesmo assim. Então, eu tenho um desafio para o próximo ano de convênio, que estamos a entrar para o segundo ano. Penso que possamos ter aqui as condições para tentarmos construir um programa turístico conjunto. Ou seja, a proposta é vermos junto dos nossos parceiros, vocês dos vossos, nós dos nossos, e tentarmos em conjunto criar um programa que tenha como objetivo dar a conhecer o Seridó do Oeste, em Portugal, e dar a conhecer o Oeste e Portugal no Seridó. Fazendo esta ponte atlântica, mas garantindo também que quem está aqui e quer visitar o Seridó, ou quer visitar o Brasil, olhe para o Seridó como uma proposta de destino credível, e o mesmo possa acontecer no Seridó e no Rio Grande do Norte,
quem quer visitar Portugal, olhe Portugal como um conjunto também de propostas atrativas ao nível dos geoparques, que isso possa contribuir de forma positiva para a promoção e divulgação das geociências e dos territórios que são já hoje geoparques mundiais da Unesco, mas também daqueles que aspiram a integrar essa chancela. Nós, ao nível do território, temos as condições, temos os produtos turísticos associados, temos os parceiros que conseguem construir aqui um referencial turístico para que depois este produto possa ser divulgado e promovido junto também dos vossos parceiros e dos vossos agentes turísticos. Por isso fica desde já aqui o desafio, constituirmos uma equipa que possa, ao longo do próximo ano, trabalhar com outros parceiros e, quem sabe, a médio prazo, podermos construir aqui uma proposta turística que passe do papel à prática e isso possa ser também mais uma referência na rede global de geoparques. Muito bem, então, sendo assim, falta-nos a fotografia final. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, propor alguma coisa. Falta-nos a fotografia final e os agradecimentos. Eu posso começar, deixo depois a Janaína fechar a sessão. Dizer que é sempre um prazer falar convosco e a prova é que esta conversa se estendeu um pouco mais daquilo que nós tínhamos previsto inicialmente. É fundamental para nós, enquanto aspirantes a Geoparque Mundial da Unesco, ter este tipo de reuniões e de encontros, não só porque é aprazível, mas sobretudo porque ficamos a aprender com quem já está na rede e com quem desenvolve um trabalho há muitos mais anos que nós. Eu acredito que é na diferença que se constroem coisas novas e não há dúvida nenhuma que o facto de estarmos a falar com um território, com o Geoparque Mundial da Unesco do outro lado do Atlântico, nos ajuda a ter outro tipo de visões, como o professor Pimentel referiu, nos ajuda a sair da caixa e a perceber que, apesar de considerarmos que estamos num caminho interessante, há tantas outras coisas que podemos e devemos fazer e sobretudo, ter como exemplos e bons exemplos os nossos parceiros e, no caso específico, o Geoparque Mundial da Unesco de Seridó, do qual desde já agradeço toda a disponibilidade, até porque a diferença horária é alguma, toda a disponibilidade para estarem aqui connosco, para reunir, para partilharem as vossas experiências. E agora o resto irá usufruir o Silas destes 2 dias de visita, que espero que depois, no próximo ano, possamos também corresponder com uma visita nossa ao vosso território. Muito obrigado, Janaína, muito obrigado, Marília, muito obrigado, Silas. Nós agradecemos também, Miguel, e estamos aguardando aqui. Agora você firmou um compromisso que vai visitar a gente, então já podem aí pensar e vir aqui que a gente vai estar aqui juntos para receber vocês, né? E aproveite, como eu disse, aproveite a presença desse cara aí chamado Silas, que ele é um cara top, viu? E no mais, né, vamos agradecer a toda a equipe também de vocês, parabenizar e estamos juntos aí para o que vocês precisarem, né, e a gente possa construir aí esse programa turístico, né, essas ações que viabilizem aí mais ações em parceria, né, nesse trabalho de rede entre nossos geoparques, né. Então, vamos fazer a foto, quem faz? Podem ser vocês. Silas. Pois o Silas é profissional das partilhas e das publicações. Obrigado a todos mais uma vez. Eu depois vou partilhar a ligação e depois podemos comunicar nos nossos meios. Muito obrigado a todos, continuação de um bom dia. E muitos parabéns Bom dia, a todos nós. Tchau. Parabéns para nós. Parabéns. Obrigado.